Bem, novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o dízimo. Hoje nós vamos conversar com Marta de Almeida Matoso Duarte. Marta é bancária aposentada e hoje se dedica ao trabalho de coordenação da Pastoral do Dízimo na Paróquia Catedral de Santo Antônio. Marta, muito obrigada por atender ao nosso convite e estar aqui conosco falando desse assunto tão importante para a nossa igreja, quanto é o dízimo. Muito obrigada. Por nada. Marta, vamos começar definindo o que é dízimo. Dízimo é uma devolução que você faz mensalmente como gratidão de tudo que você tem na vida, como gratidão a Deus. Então você devolve parte dos seus ganhos para a igreja, como gratidão a Deus de tudo que Ele te dá, tudo que a gente tem, a gente agradece a Deus. Então, se a gente tem um bom trabalho, a gente devolve parte daquilo para a igreja para ajudar no sustento da igreja. Então, a gente poderia dizer que o dízimo, mais do que uma obrigação de fé, é também um ato de gratidão, né? Uma expressão da nossa fé. A expressão da nossa fé, uma expressão de gratidão, é um dever cristão. Eu falo que dízimo é um dever cristão e que você devolve, porque na Igreja Católica não é necessário não é obrigado você devolver 10% do seu ganho. Não existe isso. E o que a Igreja considera em relação a essa não obrigatoriedade dos 10%, uma vez que a palavra dízimo está relacionada justamente a esse valor, 10%. Não, na Igreja Católica não é necessário você devolver 10%. Fica de acordo com a sua possibilidade financeira e a sua consciência. Você devolve de acordo com aquilo que você pode devolver e que você quer devolver. Então é muito de coração. Sim. Dízimo na nossa Igreja Católica é uma devolução de coração, é um ato de fé que parte do coração. Mas existe uma diferença entre dízimo e oferta. Sim. Porque muita gente acha que porque entregou na igreja uma oferta durante a missa do domingo ou de algum dia da semana, não precisa cumprir com o dever de devolver o dízimo. É assim? Qual a diferença entre esses dois? A diferença é que a oferta é um valor espontâneo que você dá quando você quer. Você vai à missa se você acha que você deve, na hora do ofertório, entregar alguma coisa, uma expressão material, você vai e devolve, certo? O dízimo já é um compromisso mensal, que você você se compromete a mensalmente devolver um valor que você que escolhe, você que determina. Não existe um valor fixo. Você pode devolver um valor esse mês, o mês que vem você pode devolver outro. É muito de acordo com a sua consciência e a sua condição financeira. Mas é necessário a gente pensar, Marta, porque às vezes a pessoa, do que sobra, ela devolve. E não é bem assim que funciona a ideia de dízimo. Não, dízimo não é sobra. Dízimo é você tem o seu ganho, você retira daquilo que você ganha, aquele valor que você quer devolver para a igreja, como sinal de gratidão a Deus, e você devolve. Não que depois que você paga tudo, que sobrou, você vai lá e devolve. Não é assim. É um dever cristão. E como dever, a gente deve, assim que recebe, que tem condições, você vai lá e devolve o dízimo. Até porque Deus não pede a nossa esmola, né? Deus não é pede esmola. A nossa fidelidade. E dízimo é fidelidade, né? A diferença da oferta é isso, porque todo mês você vai e faz a sua devolução. E é interessante, você já repetiu várias vezes a palavra devolução. Porque normalmente a gente ouve as pessoas dizerem, esse mês eu não paguei meu dízimo ainda. Né? Eu tenho o compromisso de pagar meu dízimo todo mês. Então faz essa diferença aí. Não se paga dízimo. Não se paga dízimo porque você não está comprando nada. Você paga aquilo que você compra. Como dízimo você não está comprando, você não está comprando um pedaço no céu, né? Não é isso.
É gesto de gratidão a Deus. Então você devolve. Por isso que a gente usa a expressão de devolução. Mas que é um ato de fé, sabe? Sim. Dízimo é um ato de fé, de gratidão a Deus. Então é uma devolução. E assim, é uma alegria tão grande, uma coisa diferente no interior da gente. Com certeza. Quando você vai até a igreja e entrega o seu dízimo. Não importa o valor, sabe? Não, aquela parte que não te pertence, aquilo não te pertence, né? É muito gratificante. Então é mesmo devolver. Devolver a Deus aquilo que é de Deus, né? É muito bonito isso. A gente chega até a se emocionar, né? Quando pensa nessa coisa da gratuidade, da fidelidade para com Deus, né? É muito interessante. E é interessante você ver crianças devolvendo dízimo. Mas como que criança vai devolver dízimo? Criança não tem ganho? Mas existe, porque isso vem da educação de casa, dos pais que já são dizimistas, que entendem que dízimo é um dever cristão, ensinam as crianças. Então é muito bonitinho, nós temos lá na catedral a pastoral Mirim, Sim. que elas atuam todo quarto domingo do mês, é dedicado aos dizimistas aniversariantes do mês. E elas trabalham nesse dia. Uhum. Tem um uniformezinho igual o nosso mesmo. E com isso elas cativam outras criancinhas que estão vendo. E elas chegam às vezes com dinheiro, tem o carnê, tudo bonitinho como os adultos mesmo. Uhum. E elas chegam às vezes com as mãozinhas cheias de moedinha, porque é daquilo que elas têm. Tem crianças que têm mesada, então elas tiram um pouquinho e devolvem. Já é uma educação já começa da infância, a educação do dever cristão. Que educar para ser dizimista no futuro, né? Entender que é devolução para Deus de tudo que ela recebe. Seus pais têm, de alguma forma ela tem uma educação boa, então ela já tem também essa educação cristã de começar a devolver. É muito bonitinho, muito interessante isso. É preciso, né, desde muito pequeno, plantar a semente no coração das crianças, no sentido de que elas cumpram os seus deveres para com a igreja e que elas sejam capazes também de demonstrar essa gratidão para com Deus por tudo aquilo que elas recebem diariamente. Sim. Muito bonito isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos continuar a nossa conversa sobre o dízimo. Nós estamos conversando hoje com Marta de Almeida Matoso Duarte, que é coordenadora da Pastoral do Dízimo na Paróquia Catedral de Santo Antônio. E nós voltamos a conversar com a Marta, uma vez que neste mês de novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o dízimo. Marta, por que falar de uma conscientização sobre o dízimo? Não é uma coisa que obrigatoriamente todos já deveriam ter? Você falou a palavra certa. Todos nós deveríamos ser dizimistas. Mas não, na nossa igreja não é obrigado, você não é obrigado. Como é uma devolução de coração, a pastoral do dízimo, o trabalho é de conscientizar as pessoas de que dízimo, devolução de dízimo é o dever cristão. E isso está sendo há uns 10 anos para cá, ou uns 20 anos para cá, é que a Igreja Católica começou a fazer esse trabalho de conscientização do dízimo, porque é o dízimo que mantém as igrejas. Uma coisa que você falou aí que eu acho interessante as pessoas estarem atentas a isso. Você falou, dízimo mantém as igrejas, a igreja, né, da sua comunidade. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, eu não vou ficar entregando lá 10% de dízimo, não, vou dar uma quantia qualquer lá, porque eu não sou obrigada a ficar sustentando o padre. É só essa a função do dízimo? Não, o dízimo tem 3 dimensões extremamente importantes, que são a dimensão religiosa, a dimensão social e a dimensão missionária. Então, o que é a dimensão religiosa? Toda despesa da igreja, do templo, pagamento de água, luz dos funcionários, salário dos funcionários,
compra de velas, hóstias, tudo o que precisa para a manutenção do templo, é a dimensão religiosa. É como está lá no livro do profeta Malaquias. Sim. Devolvei integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que não falte o alimento em minha casa. Sim. Até a hóstia, as hóstias, elas são compradas com o dinheiro do dízimo. Então, o dízimo, a dimensão social, a dimensão religiosa do dízimo, ela cobre todas as despesas de construção, manutenção da igreja, de tudo. A dimensão social é ajudar os irmãos mais necessitados. Na catedral, a gente está tendo um exemplo que está muito bonito agora, a construção do Centro de Convivência São Tarcísio, que vai ser inaugurado agora dia 8 de novembro, que é um trabalho social do bairro São Tarcísio, das crianças, dos jovens, dos adultos, do bairro São Tarcísio. É a parte social. Além de ajudar outras entidades da cidade também. Então tem também esse aspecto caritativo, sim, né? De exercício da solidariedade, da fraternidade. E tem a dimensão missionária, que é ajudar as pessoas, por exemplo, a catequese é mantida com dízimo, ajuda no seminário, a cúria. Então, a parte missionária da igreja, ela é feita através da devolução do dízimo. Então, o dízimo que a pessoa devolve, ela vai para essas 3 dimensões, para ajudar na manutenção da igreja, do templo, da comunidade, na parte social dos irmãos necessitados e da parte missionária da igreja. É porque às vezes as pessoas não sabem para que esse dinheiro é destinado, como esse dinheiro é utilizado, mas domingo, por exemplo, durante a missa, o Padre Paulo, que é o nosso pároco aqui em São José, nos chamou a atenção para a limpeza da igreja, tudo que foi feito, né? E pediu à comunidade que tivesse cuidado, porque aquilo ali era o dinheiro do dízimo, né? O nosso dinheiro que estava empregado ali para o nosso conforto também, para o nosso bem-estar. Com certeza. Como filhos de Deus, para nós nos sentirmos bem na casa do Pai, não é? Isso mesmo. Qual filho que não quer se sentir bem estando na casa do Pai? E você, cada um, de pouquinho em pouquinho, cada um vai dando a comunidade, né, que forma, a ajuda de cada um, a devolução de cada dizimista, de cada paroquiano, que faz com que a comunidade cresça. Ajuda. Ou seja, de toda uma forma. Tem aquele ditado popular, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Isso aí. Então, com o dízimo de cada um, nós vamos manter e formar e fazer crescer a nossa comunidade. Não é isso? E evangelizar também, né? E com sair certeza. Evangelizando. Lá na catedral tem os irmãos da Fraternidade Caminho, que fazem um trabalho missionário maravilhoso. O que mantém esses rapazes, esse pessoal? Tantos rapazes e moças, né? É o dinheiro do dízimo. É cada paroquiano que está lá mensalmente, devolvendo o seu dízimo, devolvendo com o seu gesto de gratidão, com a sua fidelidade, que está ajudando a evangelização. Não pode ir, mas ajuda quem vai, através do dízimo. Né? É muito bonito. É sim bonito e é importante que cada um de nós tenha essa consciência. Agora, como é que a pastoral do dízimo desenvolve esse trabalho de conscientização? Através do quê? Vocês lá na paróquia Santo Antônio, através de que vocês fazem esse trabalho de conscientização? Encontros, reuniões? Não, a gente tem as nossas reuniões da pastoral do dízimo para definir, planejar e definir os nossos trabalhos. Mas a conscientização do dizimista é muito de você conversar. Porque é o que você falou, quando você começa a falar a respeito de dízimo de uma pessoa, mas eu já oferto. Isso. E uma vez eu conversei com um paroquiano que ele é assíduo na igreja, e eu percebi que ele não era dizimista. Eu fui conversar com ele e falei assim, mas dízimo é muito caro. Eu falei, caro por quê? Ele
Falou, não, mas eu tenho que dar muito dinheiro. Eu falei, não é assim. Você vai dar, você vai devolver de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua condição financeira. Ele é dizimista, assim, fidelício. Todo mês ele está lá. Ele falou assim, se é assim, eu posso começar devolvendo com X? Eu falei, o valor que você quiser. Uhum. Sabe? E é muito bonito que você veja a consciência da pessoa, sabe? Devagar e vai aumentando. É porque a partir do momento em que a pessoa percebe que não faz falta, muito pelo contrário, acrescenta, né? Ela vai recebendo bênçãos. Então, aos pouquinhos também por si só, ela vai aumentando. É muito abençoado o dízimo, Nossa, sabe? como é? Você não devolve o dízimo para você ficar rico, não existe isso. Uhum. Mas você recebe tantas bênçãos de Deus, assim, que no dia a dia você não percebe. Se a gente for parar e pensar, a gente fala, nossa, mas isso foi mais uma graça, mais uma bênção. E é devolução mesmo, é gratidão. Eu falo que dízimo é gratidão do coração. Agora, é preciso que as pessoas também tenham a consciência no seguinte sentido. Não é para devolver o dízimo esperando aquilo que Deus vai fazer, né, por você. Mas devolver o dízimo de uma forma consciente e sabendo que na medida certa e no momento certo e do jeito certo, a recompensa de Deus virá. Mas não fazer isso tendo em vista as recompensas. Como troca, né? Concorda comigo? Com certeza, não Deus, é troca. Com Deus, Porque as coisas não funcionam desse jeito. Já te deu uma vida, já te deu uma família, já te deu um trabalho, né, uma condição de você estar vivo e trabalhando, saúde, que é o maior bem que a gente tem. O maior bem que a gente pode ter. O dízimo é um grão de areia de gratidão. Eu falo que isso é muito pouco, né, que a gente está devolvendo a Deus. Por isso que é muito bom você ter dito em termos de esse termo pagar. Ninguém está pagando, porque a gente não consegue pagar a Deus tudo que Ele nos dá, né? É impossível. Então, se você tem essa consciência de fé, sim, consciência de fé, você devolve o que você puder. E sempre de coração, de boa vontade. Com amor, o mais importante. E com alegria, né, Marta? Que é o mais importante, porque aquilo que você faz para Deus, a favor do reino de Deus, se você faz também com aquela cara de olha como eu me sacrifico, olha como eu abro mão daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, para cumprir com a minha obrigação, com o meu dever cristão, aí também não vale, né? Não, eu acho que tudo que você faz na vida, você tem que fazer com muito amor, muito amor. E devolução de dízimo também é tirar parte do que você recebe e devolver. Chega lá e a gente recebe nos finais de semana e tem pessoas que vão assim, você vê alegria estampada no rosto. Normalmente todo dizimista é alegre, assim, faz com amor. Que bom. A gente percebe isso, eles devolvem com muito amor. E uns até pedem desculpa porque às vezes um mês viajou, atrasou, e uns pedem desculpa, eu estou atrasado, mas não existe isso. Não existe isso. É graça, sabe? Eu falo que a pessoa quando passa a devolver o dízimo e o faz com fidelidade e com amor, ele passa a receber aquilo como mais uma graça em sua vida. Marta, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Obrigada pela oportunidade que você está nos dando de falar sobre o dízimo, que é uma coisa tão importante na igreja, que às vezes as pessoas não dão a devida importância, não ligam. Faça a experiência de ser dizimista. Você vai ver como é bom. Eu ia te pedir para deixar uma mensagem, mas eu acho que você já deixou. Com esse seu pedido, faça a experiência de ser dizimista. E você verá como Deus te recompensará muito, muito, muito mais por permitir que haja o alimento na casa de Deus. Não é isso? Muito obrigada, Marta. Sempre às obrigada ordens. mesmo. Obrigada, sobretudo, por emprestar aqui ao nosso espaço na TV Kefas essa sua presença alegre,
né? Essa presença bonita de uma pessoa que dedicou tantos anos de sua vida, né, ao seu trabalho, e agora que seria a hora de descansar, relaxar, mas não. No reino de Deus de igreja, não pode existir esse relaxamento. Mas o trabalho de igreja a gente não é remunerado, né? Assim, financeiramente, mas é gratificante. Com certeza. Muito gratificante. Muito gratificante. Que Deus te abençoe, Marta. Amém, todos nós. Amém. Né? Voltamos já com o nosso quadro Mensagem. Como nós estamos no mês do dízimo, a nossa mensagem de hoje está voltada para o dízimo. Nós vamos ler o trecho que está no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, nos versículos do 8 ao 12. Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Dai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Reflitamos e tragamos para a nossa vida essa palavra e conscientizemo-nos da necessidade de devolver integralmente o nosso dízimo na nossa paróquia, na nossa comunidade de fé. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo domingo, se Deus quiser.